Olha, a gente volta a conversar com o Diego Amorim, direto do Vaticano. Vamos de vinheta, Davi? Nova Brasil, no Conclave 2025. Muito bem, vinheta belíssima, a gente não pode deixar de rodar para você que nos acompanha. O Diego, ouvinte, está lá na Praça de São Pedro, no Vaticano, conversou conosco antes do intervalo e agora ele volta, porque eu quero entender, Diego, o que a gente pode esperar, hein, desse novo Papa? Você falou sobre essa citação durante a homilia dessa missa que acabou há pouco aí no Vaticano, missa que antecede o início do conclave, de que é uma missão extremamente séria e importante, uma missão humana, mas extremamente séria e com implicações seríssimas também, a escolha de um novo Papa. Você fala também bastante sobre isso, de que muitas vezes as pessoas tentam colocar em caixinhas, vai ser um papa de direita, vai ser um papa de esquerda, progressista, conservador, mas tem um contexto todo diferente que às vezes é até difícil para a gente entender, né? O que a gente pode esperar? Que há um ponto de consenso que vai ser seguido por esses cardeais na hora de pensar em quem vai liderar a igreja para além de questões políticas, de gostos políticos, por exemplo? Isso mesmo, Mariane Bittencourt, 12:08, agora horário aqui de Roma, estou na Praça de São Pedro. Quem cair na tentação de avaliar um conclave como se estivesse avaliando uma eleição na Câmara e no Senado, vai errar, vai errar. Eu disse isso aqui já antes de ir aqui para o Vaticano. Existem semelhanças. Onde tem grupo de pessoas, onde tem disputa de poder, onde tem dinheiro, onde tem benefício, tem política. O ser humano é político, me perdoem o clichê, faz parte da humanidade. Agora, nós estamos diante de uma eleição, historicamente, ao longo dos 2000 anos, ela tem as suas peculiaridades. Aquilo que a gente está olhando de fora, muitas vezes não é o que os cardeais estão olhando lá dentro, assistindo a partir de hoje, quando se inicia o conclave. Ariane, antes de eu continuar nesse assunto, deixa eu só fazer aqui um parênteses. Vocês estão vendo esse sol bonito aqui em Roma agora, sino, meio-dia, estou até com a minha careca aqui, cheia de sol, ainda bem que para eu ter solar, minha esposa não brigou. Mas choveu, amanheceu chovendo hoje aqui em Roma, caindo uma garoazinha que paulistana, sabe? Pedro estava com um terno um pouco molhado, e durante a missa preparatória via, portanto, aqui na São Pedro. Vamos lá. O que esperar do novo Papa? Onde a igreja vai recuar e onde a igreja não vai recuar? Ouvindo religiosos aqui, desde o momento em que eu pisei em Roma, na madrugada de ontem, eu trago para você, nosso ouvinte da Rede Nova Brasil, um pouco dessas respostas. O que o Papa Francisco deixou de legado, que foi um avanço, sobretudo, Ariane, você ouvinte, no que se diz respeito ao conceito que ele tanto usava de uma igreja católica em saída, uma igreja para fora, isso não se volta mais atrás. É uma igreja que vai continuar caminhando para estar mais perto do povo. A gente tem escutado cardeais dando entrevista antes deles se enclausurarem aqui na Casa Santa Marta nesse sentido, que é um pouco do desafio do mundo inteiro, viu, Ari? Para você que não é católico e que está me ouvindo, que está se perguntando o que eu tenho a ver com isso, tem a ver com você porque é mais uma instituição, a política está assim, o mercado está assim, a igreja também está assim, com uma dificuldade de se conectar com esse mundo novo, com esse mundo tecnológico, com esse mundo cheio de progresso. Como falar com as pessoas de maneira mais direta? A Igreja Católica vive esse dilema também. Mas há, Ariane, um desejo de continuidade das reformas internas e administrativas do Vaticano e da Santa Sé, que é o governo da Igreja Católica. É aquilo que eu dizia. Do lado de fora, a gente sabe quais são os temas mais latentes para qualquer Papa. É a questão da paz mundial, são as questões climáticas, são as questões dos abusos sexuais dentro da igreja, que são um câncer, que são uma coisa horrorosa, tenebrosa, que dá gastura e nojo em todos nós, mas tem também aqueles assuntos operacionais, administrativos, o Banco do Vaticano, a reforma da Cúria Romana, o tamanho da igreja, né? A gente não fala do tamanho do Estado, o número de ministros, tem também o número de cardeais que ocupam congregações que são semelhantes à figura dos ministros de Estado aí
na política secular. Então, tudo isso, minha gente, é levado em conta. A gente tem que pensar que o Papa é um líder religioso, é o líder de uma religião que tem 1 bilhão de pessoas no mundo inteiro que professam essa fé católica, e é também um chefe de Estado, um diplomata. Por outro lado, Ariane Bittencourt, para caminhar para o fim aqui dessa minha entrada ao vivo, direto do Vaticano, 12h11, nesse momento, só na Praça de São Pedro, eu, Diego, não descarto também o lado sobrenatural aqui. Aí aqui é uma opinião minha que eu partilho com você, nosso ouvinte da Rede Nova Brasil. Tem gente que não vai concordar. Ah, Diego, você não assistiu o filme Conclave? É tudo humano, é tudo político. Pode ser tudo político, mas tem alguma coisa ali na Capela Sistina que eles levam em conta, que é o fato do Papa ser o sucessor de Pedro, lá o apóstolo Pedro. Então eles levam isso muito a sério, pelo menos parte desses cardeais deve levar isso muito a sério. Então não se dá para descartar também o caráter espiritual, Ariane, eu me permito dizer assim para o nosso ouvinte, de tudo o que acontece aqui. Há um dilema, uma questão aqui que é muito tratada entre os cardeais, que é a questão do resgate da doutrina católica. Há uma avaliação consensual de que o Papa Francisco avançou com essa igreja em saída, e há um grupo que a gente diz e taxa como um grupo conservador, que quer que o novo Papa firme mais a doutrina católica. E aqui eu não estou falando, minha gente, é outra questão que mesmo quem não é católico precisa compreender por curiosidade, que é o fato de existem dogmas e existem regras na igreja. Nem tudo é dogma e é imutável. Eu vou dar um exemplo aqui para quem não tem familiaridade com o catolicismo e está acompanhando essa cobertura. O fato de Maria, mãe de Jesus, lá, segundo a tradição, segundo a Bíblia, segundo a fé cristã, ser a mãe de Jesus, ela é imaculada, ou seja, ela é sem pecado, isso é um dogma. Isso não muda na Igreja Católica, é o que a gente chama de dogma. Mas existem regras que podem mudar. Por exemplo, o celibato dos religiosos, que é uma discussão antiga e que isso pode mudar a qualquer momento. A qualquer momento não, que não é tão simples assim, não é um decreto presidencial, mas o acabar com o celibato. Então, estou trazendo esses detalhes porque tudo isso acaba inspirando ali os cardeais, os 133 cardeais que a partir de hoje vão escolher o sucessor de Francisco. Eu conversei com brasileiros aqui na Praça de São Pedro ontem, por exemplo, com a Alciomar, ela é de Tocantins, de Palmas, está aqui passando férias com a família, deu a sorte, ou a bênção, sei lá, de estar aqui justamente no momento do conclave, e ela quer um papa mais tradicional, ela quer um papa mais conservador. Vamos ouvir a Alciomar. Eu sou Alciomar Gonçalves Brito, do Tocantins, Palmas e Porto Nacional. E a gente está aqui nesse ano do jubileu de ouro, né? Uma bênção de Deus, a gente está aqui e vamos ver o início do conclave para o novo Papa, que seja feita a vontade de Deus, mas a gente está torcendo para o Robert Sará, em nome de Jesus. Que seja tradicional, que queira ganhar almas e não o mundo. Que seja um Papa virado para a humanidade, para a conversão da humanidade, que nós precisamos de almas para a nossa igreja, para a conversão do nosso povo, do mundo. Tá aí, essa é a opinião da Alciomar. É interessante que todo mundo que passa aqui na praça quer dar um palpite, né? Ainda mais quem tem relação com a igreja, acompanha, está acompanhando aí a lista dos papáveis, dos cotáveis a papa. Todo mundo quer dar o seu palpite, viu, Ariane? A Tatiana, carioca do Rio de Janeiro, alô, Nova Paradiso, também está aqui em Roma com a família, eu conversei com ela. Ela quer já um outro perfil de papa. Ela quer um papa que olhe para as guerras que estão acontecendo no mundo e que se posicione cada vez mais firmemente em relação aos conflitos mundiais. Vamos ouvir a Tatiana. Oi, eu sou a Tatiana, eu sou do Brasil, do Rio de Janeiro, carioca, primeira vez na Itália. Ai, tem que ter muito amor, né, pelo povo, olhar por essas guerras que vêm acontecendo, essas coisas horríveis que vêm acontecendo, que seja carismático, né, como nós já tivemos outros, e que principalmente olhe pelas pessoas e pelas pessoas que mais precisam e que acabe com essas guerras, né? Eu acho que existe uma influência muito grande e eu acho que isso é muito importante. Tá aí a Tatiana do Rio de Janeiro. Ariane Bittencourt, eu volto para você nos estúdios aí no Brasil, em Brasília, mas antes disso eu te dizer também que nas congregações gerais e para o nosso ouvinte, reuniões que antecedem o conclave, os cardeais deixaram muito claro, essa é uma preocupação a cada conclave, que a igreja não se divida. Obviamente, o cardeal que for eleito papa, ele vai ter ali o apoio de 2/3, é uma maioria
A igreja, assim como a política secular, é inteligente nesse ponto, né, de fazer com que o alçado ao cargo de Papa tenha o apoio da maioria, pelo menos, de 2/3 desses cardeais, mas vai ter gente que não vai gostar do novo Papa e não vai poder dizer isso publicamente, muitas vezes. Então, nessas congregações gerais, foi muito falado, Ariane Bittencourt, aqui no Vaticano, a importância da igreja estar unida e dos cardeais apoiarem o novo pontífice, quem quer que seja que vai aparecer nos próximos dias. A minha aposta é até sexta-feira na hora do almoço, repito, horário aqui de Roma, ali ó, aqui atrás, vocês estão vendo aqui no meu dedinho, aqui no balcão central da Basílica de São Pedro, Ariane Bittencourt. Que maravilha, Diego Amorim, muito obrigada pelas informações dessa cobertura riquíssima. Diego, que é nosso enviado especial a Roma, ao Vaticano, para a cobertura do conclave. Então, hoje é um dia muito importante de início dessa votação e o Diego volta ao longo da nossa programação para nos atualizar sobre o que está acontecendo por lá e também volta aqui nas próximas edições do nosso Nova Manhã. Diego, obrigada pelas informações, boa cobertura para você aí no Vaticano. Obrigado, bom dia de trabalho para você, bom dia a todos no Brasil, Ariane. 7h17.